boa tarde, bom dia, boa noite, depende do horário que você está nos assistindo. Nesse momento, boa tarde. Estamos com o nosso convidado de hoje, Léo Bortolin, prefeito de Primavera do Leste, que está entre os 35 municípios mais ricos do Brasil. Ocupa talvez a 15ª posição, pelo pouco que eu pesquisei. Uma produção superior a 2,5 bilhões de reais de commodities agrícolas. O Bortolin tem feito um trabalho espetacular na Prefeitura de Primavera do Leste. Já tive a oportunidade de entrevistá-lo na rádio Massa FM. Foi um bate-papo bastante interessante. E eu quero iniciar a nossa entrevista de hoje, Bortolin, com você se apresentando para a população mato-grossense de uma maneira geral e também na busca dos votos pela eleição AMM. Então, primeiramente, boa tarde ou bom dia, né, para quem não almoçou ainda. É uma alegria muito grande nós estarmos aqui falando ao vivo para todo o Mato Grosso, né, para todo o Brasil, né, Éder? Também, pelo Facebook. Agradecer aí mais uma vez ao Éder Moraes, né, e parabenizá-lo pelo brilhante trabalho que tem feito aí junto ao jornalismo do estado de Mato Grosso. Para todos que nos assistem, me apresento, sou natural do interior de São Paulo, tive a oportunidade de ser assessor na Câmara por 7 anos, ou seja, período em que eu procurei me preparar tecnicamente para algum tempo depois vir a disputar o primeiro cargo público. Então, hoje sou formado em administração, sou bacharel em direito, tenho especialização na área de gestão pública, e fui vereador eleito no ano de 2012 pelo município de Primavera, reeleito em 2016, acabei me tornando presidente da Câmara naquele ano e por força de uma decisão do Tribunal Superior Eleitoral, com o afastamento definitivo do prefeito que lá estava, acabei assumindo temporariamente a direção da gestão do município de Primavera. E aí, posteriormente, logo depois, disputamos uma eleição suplementar. Então, tivemos um primeiro mandato de 3 anos, onde nós tínhamos, acima de tudo, o obstáculo de poder comprovar à sociedade que mesmo, apesar de muito jovem e sendo julgado por alguns pela idade, mas que nós teríamos condição não somente de dar o protagonismo político ao município, mas também organizar administrativamente o município. Um município que naquela ocasião não tinha certidões para poder receber recurso de esfera da União e do Estado, um município que tinha parado de crescer e que tinha perdido o seu protagonismo no Brasil e no Estado. E nós conseguimos implementar, Éder, muitas ferramentas administrativas e muitas dessas que quero, na condição de presidente da AMM, poder compartilhar com os demais gestores do Estado, com muitas ferramentas na área jurídica, na seara tributária, na área administrativa, e nós conseguimos resgatar administrativamente o município, retornar a credibilidade de Primavera, e isso resultou na nossa reeleição com uma aprovação nas urnas de quase 90% dos eleitores. Prefeito, nós vamos aqui pincelar sobre o município de Primavera do Leste, obviamente, está sob a sua gestão, e também, ao mesmo tempo, intercalando com perguntas sobre a eleição que o senhor está disputando, a presidência da Associação Mato-Grossense dos Municípios. E eu recebi um panfleto aqui da sua assessoria, AMM 100% de todos os prefeitos para todos os municípios, né? É uma plataforma, pelo que eu estou entendendo aqui, da sua campanha, suas propostas. Nós já convidamos o seu opositor para vir aqui, o Neurilan, mas não nos deu ainda o retorno, né? Então, quero parabenizá-lo, primeiro, por atender sempre o nosso convite, sempre estar pronto e sempre solícito quando nós precisamos da sua presença. Falando em Primavera do Leste, o estado de Mato Grosso como um todo tem algo próximo de 7.500 mil quilômetros asfaltados. Isso, estado de Mato Grosso. Não pavimentados, e também
perpassa todos os municípios essa questão, vai aí próximo de 23 mil quilômetros. A sua malha viária dentro da cidade, todo o perímetro ali do município de Primavera do Leste, é da ordem de 800 a 850 quilômetros. Como o senhor está cuidando da infraestrutura, da malha viária do município de Primavera do Leste? Bom, primeiramente dizer que nós temos até uma quantia superior a esse número quando a gente fala da parte das estradas vicinais não pavimentadas, né? E não concentrando esse número só dentro do perímetro urbano, mas no perímetro do município. E Primavera ela tem a necessidade de ter essa manutenção constante, porque nós somos um celeiro de produção agrícola. E o estado de Mato Grosso, eu costumo dizer, é que ele tem condição de dobrar sua capacidade de produção nos próximos 10 anos. E o que a gente precisa é armazenagem e logística. Então, quando nós assumimos o município, nós tínhamos ali algumas estradas, 3 rodovias estaduais que cortam o município de Primavera e que estavam totalmente deterioradas, ocasionando aí prejuízo aos produtores rurais e prejudicando o discurso de logística quando a gente defendia para a bandeira da agroindustrialização. Então nós começamos a firmar parcerias com o governo do estado de Mato Grosso, que tem resultado na manutenção cotidiana das rodovias pavimentadas que estão dentro do perímetro urbano, como é o caso da rodovia 486, da MT 338, como é o caso da MT 130, né, da 448, que são projetos estruturantes, importantes corredores para o escoamento da produção agrícola e que estavam deterioradas. Conseguimos em parceria público-privada, chamando como polo também desse tripé os produtores rurais, o município e o estado, e conseguir tirar do papel o sonho de pavimentação em rodovias que são importantes, como é o caso da 334, que vai desembocar na MT 251, que em pouco tempo vai ser uma das principais rodovias estaduais daquela região sul do estado, e assim como outros projetos de infraestrutura logística. Mas além da parte de pavimentação e estradas não pavimentadas, nós temos um problema em relação à quantia de pontes que o município tinha. É claro que não é um problema tão grande quando comparado a outros municípios do estado, como eu sempre menciono, Cotriguaçu, um município distante aqui da capital do estado, que tem catalogadas 2.600 pontes de madeira. Em Primavera, nós conseguimos reduzir para praticamente 20 pontes hoje de madeira, e todas as demais nós conseguimos, ou através de bueiro, ou de aduela, ou de superestrutura, dar condição e qualidade para os produtores através dessas pontes que vão ficar para o resto da vida, né? Então, nessa parceria, nesse tripé entre município, estado e produtores rurais. E é um ponto que nós vamos ter que trabalhar muito dentro da MM, Éder. Essa logística ajudando os municípios através de projetos estruturantes, de captação de recursos de fora do estado, para poder os municípios, principalmente mais desprovidos de auxílio financeiro, poder também ter logística para a produção agrícola, até porque o estado hoje ele passa, principalmente na onde se predomina o cerrado, por uma transformação da pecuária para a lavoura, né? Então, antigamente, quando a gente fala lá da região do Arinos, na região de Novo Horizonte do Norte, na região de Porto dos Gaúchos que hoje já planta superior, uma área superior à de Primavera do Leste, você imagina, lá passava um caminhãozinho boiadeiro de vez em quando, e agora nós estamos com um caminhão 9 eixos, carregado com 60 mil toneladas de milho e soja, né? Então, a AMM ela vai ter um papel fundamental, principalmente estruturante, quando a gente fala de projetos de logística para o estado e para os municípios. Prefeito, eu faço a pergunta sobre Primavera porque busca-se aí o reflexo do que o senhor está fazendo lá, consequentemente isso vai ser um espelho do que o senhor possivelmente fará na MM, caso seja eleito. A pergunta que eu lhe faço, saneamento básico, como está o saneamento básico, o esgotamento sanitário da cidade de Primavera? O que o senhor pretende, frente à MM, fazer com relação a esse problema grave que assola
talvez seja o problema mais grave infraestrutural de saúde pública do estado de Mato Grosso, a questão do esgotamento sanitário. E se o senhor aconselha aqueles que ainda não o fizeram, fazer a privatização do serviço de água e esgoto do município? Éder, eu além da parte de tratamento de água, de esgoto, eu acredito que nós temos mais um problema muito crônico a todos os municípios, que é a destinação correta dos resíduos sólidos, né? E tanto todos esses serviços, eu defendo que eles têm que ser privatizados, né? Não é constitucionalmente uma obrigação do município. Vamos lá, não dar o devida destinação, né? Estou dizendo em relação a ele tocar esses processos. Então, eu vejo que hoje Primavera, ela anda para a universalização do esgoto, tem 100% da água tratada, potável, na torneira de todos os primaverenses. Só que é uma realidade muito diferente da maior parte do estado. Nós estamos num momento no estado que resgatou sua credibilidade administrativa, mas é um estado demarcado por desigualdades entre os municípios. Quando você me falava da parte de esgotamento sanitário, me vinha muito aqui o fato da cidade de Barão de Melgaço, a 100 quilômetros aqui de Cuiabá. É uma cidade que ali sim é o Pantanal matogrossense, né? Ela é não só pelo seu bioma, mas ali ela está constituída dentro do Pantanal, um município pobre, um dos mais pobres do estado e que não tem nada de esgotamento. Então é para esse município que a MM tem que trabalhar, né? Os municípios diferentes não podem ser tratados de maneira igual, né? E aonde que nós vamos atrás de recursos para isso? Com a União, né? Que é onde a MM falha, ela não ajuda os municípios a captar recursos da União e nós vamos fazer, né? E hoje eu conversava inclusive com o próximo presidente do Tribunal de Contas, com o conselheiro Sérgio Ricardo, que o nosso trabalho das entidades ele tem que ser focado na diminuição das desigualdades entre os municípios, né? E Barão de Melgaço é um exemplo disso. Então, com certeza, nós vamos priorizar, levar a informação a esses municípios, falar sobre a concessão desses serviços públicos, né? Como é o caso, eu conversava muito com a prefeita Eliane de Cáceres também. Cáceres é um município aí centenário e histórico aqui na vida de Mato Grosso, que também tem a sua necessidade básica de esgotamento, e a prefeita Eliane muito empenhada para que aconteça um processo de concessão e que consiga aí levar a qualidade ao tratamento de esgoto no município de Cáceres. E eu acredito que a gente pode pegar bons exemplos, como aconteceu em Primavera, levar para outras cidades, trazer investidores para acreditarem em investir em outras cidades do estado de Mato Grosso, assim como na parte de destinação de resíduos sólidos, né, onde nós temos um estado de uma extensão continental. A empresa, para poder gerenciar esse lixo, ela tem que ter uma quantia mínima de tonelada dia de produção de lixo. Então vamos supor, em torno de 100 toneladas dia. São poucos municípios que chegam a produzir 100 toneladas dia. Então nós temos que pensar o quê? De maneira consorciada, né? Ninguém da iniciativa privada vai chegar e fazer um investimento somente numa cidade que produz 20 ou 15 ou 10 toneladas de lixo. Mas a partir do momento que você faz um consórcio entre esses municípios, você passa a trabalhar de maneira conjunta entre essas cidades, principalmente num raio, no máximo ali até 100 ou 150 quilômetros, que dá viabilidade de logística para levar esse material, você consegue chamar a atenção da iniciativa privada. E nós vamos, em parceria com o Tribunal de Contas, com o Ministério Público, nós vamos levar essas ferramentas e apresentar algumas soluções e saídas a esses municípios para esses problemas que você mencionou, que são crônicos. Prefeito Bortolim, prefeito da cidade de Primavera do Leste, concorre neste momento às eleições da AMM, Associação Mato Grossense dos Municípios. O senhor praticamente respondeu essa pergunta que eu vou fazer, mas caso o senhor queira complementar, como será para o senhor, caso eleito, comandar uma associação com 141 municípios, dos quais eu acho que apenas 80 ou 90 estão associados? Quantos estão associados? 128. 128, faltam aí 130, 22 municípios, 20 municípios
12 municípios? Isso, 12 municípios. Para aderirem, desculpe. O senhor vai buscar esses 12 para fazer adesão à MM? Por isso é esse nome da chapa aqui, Éder, né, de todos os prefeitos para todos os municípios. Tá. Né, diferentemente do atual presidente, que fala que a MM tem que ser discutida só entre os prefeitos filiados, a MM ela tem que ser discutida entre todos os municípios. É a associação que representa os municípios para o fortalecimento do municipalismo. Por isso que a primeira coisa que nós vamos fazer, Éder, dia 3 de outubro, depois de eleitos, é buscar todos os 12 municípios para se filiarem novamente à MM, como é o caso do Chico Gamba de Alta Floresta, o Osmar de Paranaíta, o Gustavo de Alto Araguaia, o prefeito Marrom de Denise, né, o Valcir de Sapezal. Nós vamos fazer com que a MM tenha os 141 prefeitos filiados dentro da nossa associação. Porque, prefeito, o senhor vai, possivelmente, né, o senhor vai comandar uma associação dos quais o senhor vai conviver com dois extremos. Né? O senhor vai conviver e ter que atender municípios como Cuiabá, populacionalmente o maior do estado e com a economia também riquíssima em serviços, enfim, Colíder, Nova Mutum, Lucas do Rio Verde, a sua Primavera, Campo Verde, é uma realidade. E aí o senhor vai ter que conviver, por exemplo, com o Vale do Araguaia, muitos municípios naquela região, Campinápolis, Barão de Melgaço, que o senhor acabou de citar, Nova Nazaré, Acorizal, né? Como o senhor vai encontrar uma linha mediana de convivência com realidades tão diferentes, né, do latifúndio com a agricultura familiar? Bom, Éder, é muito interessante essa análise, porque todos esses municípios têm problemas em comum, mas a desigualdade entre esses municípios faz com que a gente tenha a certeza que os diferentes têm que ser tratados de maneira diferente. Então, o que eu estou querendo dizer? Nós não podemos, Primavera não pode receber o mesmo valor do transporte escolar que a cidade que nós mencionamos de Barão de Melgaço, que 60% do transporte é fluvial. Nós temos que pensar junto ao Tribunal de Contas, junto ao governo do estado, né, fazer alguns repasses diferenciados a esses municípios. O nosso foco principal é cuidar dos menores municípios do estado. E se me permite, eu já vou abrir um braço dentro dessa pergunta vossa. Nós temos que ter ali uma assessoria tributária que nós vamos implementar para poder auxiliar com ferramentas ao aumento da receita própria da cidade. 75% dos municípios do estado sobrevivem de FPM e ICMS. Aí você pega municípios do estado recebendo uma parcela de ICMS de 40 mil, de 36 mil. Que o prefeito, qual é o serviço que ele consegue levar à sociedade? Não consegue, por melhor e mais eficiente que o gestor seja, porque hoje Mato Grosso, ele tem, na sua maioria esmagadora, excelentes gestores, ótimos prefeitos. Então nós vamos prestar essa assessoria tributária que hoje o município de Primavera não precisa, que o Lucas do Rio Verde não precisa, mas que Luciara precisa, que Cotriguaçu precisa, que Santa Terezinha, o município mais distante da capital, precisa, que Santa Cruz do Xingu precisa, né? E é para esses municípios que nós queremos auxiliar com essas ferramentas, né? Olha só, alguns dias atrás, vários ministérios fecharam propostas voluntárias. O que é a proposta voluntária? O ministério vai lá, ele abre um edital e você cadastra a proposta. Algumas você tem que ter projetos e algumas não, principalmente as de custeio. 80% das prefeituras não cadastraram proposta, porque a informação não chega. Porque a MM hoje ela é ineficiente quando a gente fala de captação de recursos com a União. E nós vamos ter essa assessoria dentro da MM só para cuidar da parte de convênios e recursos com a União. O orçamento da União ele foi redistribuído aos ministérios. Então nós vamos ligar para o prefeito, por exemplo, falei de Santa Terezinha, vamos ligar para o prefeito Tiago. Tiago, estamos te ligando porque abriu proposta no Ministério do Desenvolvimento Social. Nós vamos assessorá-lo desde do cadastramento até a prestação de contas. E aí é onde entra a importância do nosso presidente de honra, o deputado Juarez, que hoje é uma referência para nós prefeitos quando a gente fala de municipalismo, dele poder nos auxiliar
a ir lá, gerenciar essa proposta no Ministério, fazer a liberação de recurso e aumentar o dinheiro dentro do caixa das prefeituras. Muito bem. Olha, conversa boa, o tempo passa rápido. Já foi praticamente meia hora, nós vamos a um breve intervalo comercial. Retorno perguntando ao prefeito sobre uma questão do ICMS e com certeza você vai ficar bem informado sobre o perfil deste novo gestor que pretende assumir a AMM. Já deixo uma pergunta no ar. O senhor acha que o atual presidente está numa zona de conforto e o senhor chegou para poder cutucar o formigueiro? Após o intervalo comercial, Bortolin responde. Bom, prefeito Léo Bortolin, de Primavera do Leste, nosso convidado de hoje, concorre às eleições da AMM com a chapa AMM 100%, né? O Bortolin quer os 141 municípios associados e quer resgatar os 12 filhos que estão fora desse ninho. É uma medida louvável. Eu perguntei a você no bloco anterior se o atual presidente está numa zona de conforto, até por não ter um município para gerir, né? Está ali tomando conta apenas da AMM. Se o atual presidente entendia ou entende que ali se tornou um feudo onde ele possa se perpetuar, e se o senhor pretende colocar limite de mandatos na AMM? Éder, até entre os prefeitos que hoje o apoiam, eles defendem que nós temos que ter apenas direito a uma reeleição à frente da AMM. Então, assim que eleito, nós vamos convocar uma Assembleia Geral e nós vamos pensar em medidas para redemocratizar a instituição. E uma delas será o direito somente de uma reeleição. O atual presidente já faz mais de 5 anos que ele não é prefeito. E é natural que uma pessoa que esteja há 10 anos à frente de uma instituição, que ela entre sim numa zona de conforto. Deixe de pensar ferramenta, deixe de pensar em inovação. Quantos municípios do estado a gente tem visitado que ele em 10 anos não foi visitar, não foi conhecer a realidade desses municípios. Não tem como eu discutir um conceito de campanha, Éder, porque tudo que ele falar eu vou fazer, eu posso olhar e dizer, não, você teve 10 anos para fazer. 10 anos. Então imagina você que está nos assistindo em casa. Na terceira para o quarto mandato, quando ele vê que perderia a eleição com os novos prefeitos que haviam sido eleitos naquele processo, nas eleições gerais de outubro, ele muda o estatuto na surdina para dar o direito ao voto aos prefeitos que estavam saindo do mandato e não aqueles que foram eleitos. Os prefeitos hoje de primeiro mandato, que estão no terceiro ano do seu primeiro mandato, não tiveram direito a escolher o seu representante, porque o prefeito que saiu que elegeu. E foi feito acordos ali para ele poder ganhar o quarto mandato e se perpetuar. O primeiro vice, o segundo vice da chapa atual, da diretoria atual, nos apoiam e estão na nossa chapa. Porque ele fez compromisso de dar espaço para que esses aí fossem grandes gestores e que fossem os próximos candidatos da AMM e não cumpriu com eles. Como não cumpriu com o ex-prefeito de Água Boa, Maurão. Como ele não cumpre quando ele fala que nessa aqui é a minha última, eu vou dar oportunidade para as pessoas adentrarem e contribuírem. Você imagine o prefeito da sua cidade ficar 5 mandatos consecutivos. É assim que a gente se sente com um presidente que hoje nos representa e sem ser prefeito. Então, eu tenho certeza, Éder, primeira coisa, depois de eleito, chamado todos os 141 prefeitos para estarem filiados, fazer uma Assembleia Geral e rediscutir o Estatuto da AMM. Não é possível, é inadmissível essa perpetuação, e é essa a palavra, é uma perpetuação. E nós estamos com sangue novo, nós estamos com vontade de contribuir, de olhar para as menores prefeituras do Estado, pegar um pouco da experiência que nós temos como experiência administrativa. Eu tive a oportunidade de ser assessor na Câmara, vereador, presidente da Câmara, prefeito de 2 mandatos, olhar para o governo do Estado e ter um governo, é claro que mesmo de maneira autônoma as entidades,
mas um governo que pode ser parceiro ainda mais dos municípios através do apoio da MM. O governador Mauro Mendes, abertamente, a primeira-dama Virgínia Mendes, abertamente, já declararam apoio à sua candidatura. E eu vi declaração do ex-governador, ex-senador, ex-ministro, talvez um dos homens mais importantes do agronegócio brasileiro, Blairo Maggi, em que ele disse à imprensa que é importante a reoxigenação da AMM. Embora ele seja amigo do Neurilan, mas que entendeu que essa fase precisa ser mudada, que ele é favorável a essa reoxigenação. Como é receber o apoio de Blairo Maggi, Mauro Mendes, Virgínia e tantos outros, se o senhor quiser, pode citar? Bom, Éder, na verdade, primeiro dizer assim que eu fico muito feliz que diariamente tem amigos do presidente Neurilan que declaram apoio para nós por entender que o sentimento de renovação ele é importante em qualquer poder, em qualquer entidade. Né? O governador Mauro Mendes, na verdade, ele não manifestou em relação à sua preferência. É claro que ele deixa as convicções dele focado em renovação e eficiência, contra a perpetuação, mas o governador Mauro Mendes entendeu que por os dois candidatos tê-lo apoiado no processo do governo, que ele não se manifestaria. Agora, eu tenho muito carinho, muita amizade pela família do governador, pela primeira-dama Virgínia, que faz um trabalho excepcional pelo trabalho de serviço social. Esses dias eu lhe acompanhei num trabalho do Ser Família Indígena, né? Faz um trabalho que nunca foi feito na área social do Estado, a Virgínia Mendes tem feito com amor e carinho. Né? E numa determinada pergunta, estando em Primavera, ela disse da sua torcida ao nosso nome. E eu fico muito feliz, porque eu sou muito grato à dona Virgínia. E ela tem sido muito presente com a sua mão social no estado de Mato Grosso. E o apoio do Blairo, o Blairo é um amigo, né? Às vezes a gente tem que, eu sou novo ainda na política, em que pese já ter mais de 10 anos de vida pública, são algumas pessoas que eu ouço, que eu me oriento. Então, quando um time de prefeitos nos procurou para desenhar um projeto único de oposição à MM, o Blairo foi uma das pessoas que liguei e falei: ministro, o que o senhor avalia, né, dentro da sua experiência aí como senador, como ministro, como governador? E ele deu total apoio e incentivo, falou: ó, vai, mete a cara, é isso aí, está na hora de renovar, a perpetuação faz mal para todas as entidades. Então eu fiquei muito feliz, né, porque uma pessoa que hoje tem um renome mundial, poder, mesmo não podendo votar, mas ter um braço estendido de avalizamento. O município de Primavera do Leste, ele tem vários outros municípios limítrofes, né, vamos dizer assim. Paranatinga, Santo Antônio do Leste, Poxorel, Dom Aquino, Campo Verde, Planalto da Serra e Nova Brasilândia. Vou emendar uma pergunta na outra. Os municípios brasileiros, através da Confederação Nacional dos Municípios, Federação Nacional dos Municípios, todas as nacionais e municípios estão buscando antecipar a compensação do ICMS, que ficaria para 2024, 25 e 26, querem já no ano de 2023. O senhor, como se posiciona diante desta antecipação e por ter tantos municípios limítrofes, o senhor entende que existe receita de primavera que pode estar sendo alocada em outro município, ou essa situação pode ocorrer também em outros municípios espalhados pelo Estado? Não, primeiramente dizer que eu defendo, concordo, e se até Deus abençoar, né, se no decorrer desse processo, até a nossa posse ainda não tiver saído a decisão sobre esse projeto, sobre essa emenda ao projeto de lei 136/23, né, essa vai ser uma das bandeiras que nós vamos ter à frente da MM, né, que, para quem está nos assistindo, com a desoneração dos combustíveis que aconteceu no ano de 2022, teve uma queda brusca na arrecadação do Estado. E com isso, 25% desse valor deixou de ser repassado aos municípios. Então, imagina o impacto que isso trouxe às finanças das prefeituras de todo o Brasil. Né? E a emenda 136, a emenda ao projeto de lei 136/2023, que até a Frente Nacional dos Prefeitos discutia sobre essa matéria essa semana, ela busca essa antecipação, porque houve um acordo entre a União e os estados
para que houvesse a compensação no ano de 24 e 25. E a ideia é que se traga a compensação de 24 já para 23 e a de 25 para 24. E isso é necessário. Éder, hoje nós temos várias prefeituras aqui no estado de Mato Grosso, com excepcionais gestores à frente, mas que estão com dificuldade de cumprir a folha de pagamento, né? Então, essa desoneração de 22, ela está trazendo um resultado aqui, um resultado muito preocupante às finanças públicas. Agora, sobre esse faturamento de produção em relação às divisas, né, as riquezas produzida pelos municípios aí que se ladeiam, eu acredito que isso aí é muito específico de cada município ou de cada região. Se você perguntar hoje, no caso de Primavera, eu não consigo ver qualquer município que esteja concentrando a arrecadação em cima de uma área de dentro de Primavera. Então, eu acredito que isso seja muito específico. Falando um pouco sobre a industrialização do estado de Mato Grosso, que obviamente passa por cada município, a AMM, a área de projetos da AMM, eu não sei exatamente quais projetos hoje ela está desenvolvendo, mas eu vejo que não há uma retomada, aí eu falo a nível de estado e dos municípios, eu não vejo isso, uma retomada muito forte com relação a programas de atração de investimentos para dentro do seio do estado de Mato Grosso, alocado nos municípios de acordo com as suas vocações econômicas, enfim. Estou me alongando um pouco, porque é uma realidade que ocorre no município. Nós somos hoje os maiores produtores de algodão do mundo e nós não temos uma indústria têxtil. Nós somos os maiores consumidores de implementos agrícolas do país e não temos sequer uma montadora de discos para arar dentro do estado de Mato Grosso. Nós temos madeira em abundância. No entanto, se formos comprar um móvel de luxo, ele vai vir lá com o selo de Flores da Cunha, do Rio Grande do Sul, com madeira nossa. Me alonguei um pouco na pergunta para resumir no seguinte: como o senhor, frente à AMM, pretende ajudar ou fazer parcerias para estimular um pouco mais a industrialização do estado de Mato Grosso? Bom, Éder, primeiro dizer que o ano passado o Mato Grosso foi o estado que proporcionalmente mais industrializou. E tem tudo, dependendo de como vai seguir a reforma tributária, de aumentar o seu potencial de industrialização. Até mesmo pelo advento da malha ferroviária, que em muito pouco tempo vai estar cortando o estado, né, e diminuindo essa distância entre a produção e o grande mercado consumidor. Então, eu atribuo à logística desse intermodal uma alavanca que poderia ser propulsora nesse processo da agroindústria. Quando eu falo da questão da matéria em relação à reforma tributária, porque o estado de Mato Grosso é um estado, assim como os demais, competitivos em termos de logística, mas é um estado que ele ganha quando a gente fala de incentivos, de programas fiscais, como você ajudou a construir alguns programas lá atrás no governo quando esteve, como hoje o governador Mauro Mendes, através da SEDEC, implementou, né, com parceria da Secretaria de Fazenda, que hoje é tudo muito automático para você solicitar o seu incentivo. E o Estado está num bom momento de gestão, um Estado que recuperou a credibilidade. E a AMM ela não conseguiu acompanhar essa evolução do Estado, né? Então nós queremos fazer o quê? Discutir desenvolvimento regional, respeitando a aptidão de cada local, né? Lá em Primavera nós conseguimos fazer isso. O nosso DNA lá era o milho. E a gente sempre sonhou, vamos parar de falar commodities e vamos falar da indústria da transformação. E hoje Primavera cedia no município uma das maiores indústrias do mundo de etanol de milho. Só que a gente tinha que olhar para o pequeno, para o produtor, para o pequeno produtor da agricultura familiar. E nós começamos a pensar qual é a vocação para o pequeno produtor. E nós fomos atrás de uma indústria de sorvete. E a indústria de sorvete está sendo construída. São cerca de 400 famílias na região de Primavera que trabalham dia a dia, que depende da agricultura familiar. Todo o maracujá que é plantado no assentamento São Gabriel, por exemplo, vai ser vendido para a indústria de sorvete, né? E nós estamos num estado rico e com várias e diversas aptidões.
E eu quero muito que a MM seja parceira desses municípios para levar investimentos. Né? Tem regiões do estado, você imagina, o etanol de milho é um produto de carga de CO2 negativa extremamente demandado no mundo. Né? O estado de Mato Grosso, tudo que produz de etanol fica para o consumo do mercado interno. Então, consequentemente, com o aumento da produção, da área de produção, nós vamos ter que demandar mais etanol para o Brasil e para o mundo. Então, nós vamos ter que pensar na verticalização industrial de outras regiões. Nós vamos ter que pensar lá para o norte Araguaia, nós vamos ter que pensar lá no norte do estado, na região do Arinos, que são regiões altamente produtivas ou que estão passando por esse processo da produção, trocando a pecuária pela lavoura, e que ali nós vamos ter que pensar também na industrialização. Né? Você tocou duas vertentes extremamente preponderantes, que é a indústria madeireira, que hoje, infelizmente, no estado, ela está muito reduzida, muito reduzida. Esses dias estive em Colniza, o município hoje, acredito que tenha lá cerca de 10 a 12 madeireiras, um município que teve a sua principal característica, o setor madeireiro. Né? Então está faltando política pública de incentivo, né? Mas para fazer a industrialização e não tirar a madeira in natura, né? Assim como a indústria têxtil, né? Nós temos Campo Verde aí despontando na produção de algodão de qualidade. Então nós queremos estar ao lado do espetacular prefeito lá, o Alexandre, para poder a MM ajudar, em parceria com o Estado, a captar investidores do segmento e pararmos de defender commodities. Né? Eu sempre falo assim, a gente sonhava com a ferrovia, agora a gente sonha que ela pare de levar grãos e que ela leve produto da indústria da transformação. Né? Vamos trocar o vagão de grãos pela containerização, né? E levar a riqueza produzida no Estado aos grandes mercados consumidores. A que partido Vossa Excelência está filiado? Estou filiado no MDB. No MDB. Como será conviver com o pluripartidarismo, porque nos 141 municípios talvez estejam representados por uma gama de partidos políticos, ou a MM ela é suprapartidária? Não, quando a gente fala da relação política pessoal, né, do prefeito Léo, né, eu acredito que tem que ter esse respeito democrático independente de qualquer sigla partidária. Né? Todos, independente do partido a que pertencem, têm que ter o respeito porque são gestores que foram eleitos pelo voto democrático da sua cidade. Né? Agora, a instituição MM, ela está acima de qualquer divergência partidária e ali não deve ser discutido partido. O prefeito não pode ser tratado de maneira desigual em relação a outro prefeito por ser de um partido A ou partido B, ou ligado a A ou ligado a B. Né? Todos os 141 municípios eles têm que ter o mesmo tratamento de respeito, de harmonia, né? Levando serviços iguais, de igual eficiência e qualidade a todos os municípios do estado. Prefeito, o voto na MM é aberto ou é secreto? O voto é secreto e está sendo discutida a plataforma de votação virtual. Inclusive, nós já solicitamos algumas informações à Comissão Eleitoral que até agora ainda não se manifestou a respeito, para a gente ter certeza da idoneidade do sistema que vai resultar na votação. O senhor frequenta a MM? Éder, ultimamente não tenho ido, né? Então é claro que a gente utilizava de serviço principalmente na parte de engenharia, né? Ao contrário do que o presidente tem dito, sempre participei das marchas em Brasília, participei do movimento municipalista e hoje me vejo preparado para poder de fato contribuir e auxiliar através da MM. Eu quero aqui no ar renovar o convite feito a Laíce, secretária de comunicação do governador Mauro Mendes. Eu encaminhei ontem para a senhora um WhatsApp convidando o governador a vir aqui, sentar aqui onde está o Léo Bortolin e prestar contas do seu mandato para a sociedade mato-grossense. Aqui não é uma tribuna do Éder Moraes. O programa Comando Geral é uma tribuna do povo. Aqui os gestores públicos vêm para poder darem satisfação do que estão fazendo
com o dinheiro público do que estão fazendo em termos de gestão. Então, o governador Mauro Mendes, independente de divergência política, eu quero renovar o convite a Vossa Excelência para que esteja aqui conosco, como esteve ontem aqui o prefeito da capital, Emanuel Pinheiro. Nós vamos a um breve intervalo comercial. Na volta, o Bortolin vai revelar a chapa completa que está concorrendo à MM. E agora, em primeira mão, o prefeito Léo Bortolin, de Primavera do Leste, um dos municípios mais potentes do estado de Mato Grosso. Sob a sua gestão, cresceu muito, já foi explicado aqui durante toda a entrevista, e esse modelo de gestão é o que ele pretende levar para dentro da MM, vai nos revelar aqui em primeira mão sua chapa completa. Bom, Éder, na verdade, primeiro agradecer a todos esses integrantes da nossa chapa, até porque ninguém constrói nada sozinho. E eu fico muito feliz de poder ter uma chapa que concentra todas as características do estado, né? Então, hoje nós temos prefeitos de todas as regiões de desenvolvimento de Mato Grosso, compondo e representando através da chapa 1. Né? Então temos como primeiro vice o prefeito Maninho, lá da cidade de Colíder, do norte do estado. Aí temos o prefeito de Rondolândia, José Guedes, na segunda vice, município vizinho a Rondônia. O Guedes que tem sido um guerreiro, você imagina, o município mais próximo a Rondolândia tem 400 quilômetros de distância, o único município do estado que não pertence a nenhum consórcio. Então a dificuldade de ser gestor num município como esse. Como terceiro vice nós temos o Edu de Itanhangá, Edu Pacholski lá do Médio Norte. Aí como quarto vice temos o Marcelo de General Carneiro, lá da região sul Araguaia. E o prefeito Tiago Castelã, lá do Norte Araguaia, município de Santa Terezinha, mais longínquo aqui da capital matogrossense. Temos a Janaílza de São Félix, Janaílza Taveira de São Félix do Araguaia como nossa secretária-geral, como primeiro secretário Carlos Sirena, lá de Juara, como segundo secretário o Tiago Timo, da cidade de Torixoréu, que nós estaremos visitando lá na sexta e no sábado, como tesoureiro-geral o Nelson Paim, da cidade-mãe de Primavera, de Poxoréu, a primeira tesoureira representando a região do Vale do Cuiabá, a nossa querida Franciele Magalhães, a Fran de Santo Antônio do Leverger, e como segundo tesoureiro, o doutor Manuel, ali da cidade de Diamantino. E no Conselho Fiscal, como titulares, nosso querido pastor Fernando, do município de Carlinda, ao lado lá de Alta Floresta, Paranaíta. Como segundo titular, Fábio Farias, do município de Canarana. Terceiro titular, o Isaac, da cidade de Tesouro, município que nós vamos estar tendo evento regional no próximo dia 7 de setembro. Egon Holtz, como primeiro suplente do Conselho Fiscal. Irineu Parmegiani, nosso segundo suplente do Conselho Fiscal, que fica a oeste ali do estado de Mato Grosso, próximo a Sapezal, Campo Novo do Parecis, Comodoro. E como terceiro, o Enilson Rios, o Enilson, que é o prefeito de Araputanga, ali da região oeste, próximo ali a Glória, a Lambari, aquela expoente região ali de Jauru, Porto Esperidião, toda aquela região tão querida. Quem é o seu vice-prefeito em Primavera do Leste? Ademir Góes, do União Brasil. O senhor pretende fazer a sua sucessão com ele? Éder, é claro que toda sucessão ela vai de uma construção, isso tem que estar principalmente acordado com a população, que é quem elege de maneira democrática o gestor, mas hoje o nosso desejo é para que o município continue nessa toada de desenvolvimento, de pujança, e vejo que o Ademir tem se preparado para isso. Nós temos uma grande equipe de secretários, de bons técnicos ao nosso lado, que nessa minha ausência, por estar disputando a eleição da MM, estão tocando o município com a mesma garra, com a mesma determinação, e o Ademir vem se preparando a cada dia para poder colocar o seu nome à disposição da população. Na sua contabilidade, quantos votos o senhor tem hoje garantidos para a eleição na MM? 76, mais que até a semana que vem a gente chega a 80 votos. Com 76 votos, o senhor estaria eleito hoje?
A nossa chapa precisaria de 65 votos, mas nós não vamos parar nem um minuto. Nós vamos continuar viajando todos os dias, nós estamos muito entusiasmados, nós estamos muito felizes com esse movimento de onda que tem acontecido com a campanha da Chapa 1, para a gente poder passar os 80 votos e ganhar no dia 2 com diferença MM. Prefeito, caminhando para a retinha final, os municípios, a grande maioria deles, inclusive aqueles que têm uma grande pujança econômica, têm dificuldades tremenda de infraestrutura aeroportuária. Né? Os aeroportos estão sem iluminação, não conseguem pousar à noite, isso é um problema federal, enfim. SAMU não está presente em todos os municípios, Corpo de Bombeiros não está presente em todos os municípios. Eu pergunto ao senhor se a MM estará de portas abertas para receber essas demandas e brigar no local certo e necessário para melhorar essa infraestrutura de uma maneira geral. Bom, primeiramente dizer que temos situações que são de competência e parceria com o Estado e algumas que são da União. Hoje, nós temos um programa muito eficiente dentro do governo do Estado que está fazendo com que o sonho de aeroportos aconteça, como é o caso de Brasnorte, que vai ter uma das maiores pistas homologadas do Estado de Mato Grosso, como é o projeto da pista do Colíder, do prefeito Maninho, mas que hoje o que é a maior necessidade? De bons projetos. Hoje nós temos um Estado com recursos e falta projetos. A grande parte das prefeituras não tem um quadro técnico de engenharia e arquitetura, não tem um bom desenhista. E a MM vai ser parceira para poder desenvolver bons projetos às prefeituras do Estado de Mato Grosso e auxiliar na captação do convênio e do recurso. Quando a gente fala de infraestrutura de saúde, hoje nós temos o portal do Ministério da Saúde com proposta aberta para novas UPAs, para a estratégia de saúde da família, que é onde começa o atendimento da atenção básica. Então nós vamos pegar a necessidade do município e vamos ajudar a captar esse recurso e esse subsídio, seja em Brasília ou com bons projetos no governo do Estado de Mato Grosso. Parcerias com Tribunal de Contas, Ministério Público, Tribunal de Justiça, Escritório de Representação Política do Governo do Estado de Mato Grosso em Brasília. O senhor pretende exponencializar isso ainda mais? Mas com certeza, Éder, para quem conhece um pouquinho do Léo, sabe o que nós fizemos assim que entramos no município. Deixamos as divergências com todas as entidades ou aresta que tinha e trouxemos todo mundo para remar do mesmo lado. E eu já tenho procurado o chefe de todos esses poderes que você mencionou, do Ministério Público, do Tribunal de Justiça, do Tribunal de Contas, Para quê? Para a gente poder ainda firmar mais força com essas entidades e desenvolver políticas públicas que vão ecoar lá no município. Discutir a nível de AMM, de TJ, de MP, de TCE e repercutir isso no Estado. E o Tribunal de Contas ser ainda mais efetivo dentro com a sua participação na parte de qualificação, na parte de ferramentas e soluções administrativas. Então, esse compromisso de levar o protagonismo, recuperar o protagonismo da MM junto a todas essas entidades para o fortalecimento dos municípios matogrossenses. Prefeito Léo Bortolin, comandante número 1 do Executivo Municipal de Primavera do Leste. Eu passei por 9 pastas de secretarias de Estado ou equivalentes como presidente de algumas autarquias. A experiência que nós adquirimos ao longo da vida pública, especialmente frente à Secretaria de Fazenda e à Secretaria da Casa Civil, nos permitiu ter o contato com 100% dos prefeitos à época do Estado de Mato Grosso. E eu quero aqui de público dizer que o senhor é uma das pessoas mais bem preparadas que eu conheci e que eu tenho certeza fará um belíssimo trabalho frente à MM, caso seja eleito. Se os 76 votos que Vossa Excelência contabiliza se confirmar, com certeza a MM estará em muitas boas mãos sob o seu comando. O senhor tem o tempo necessário
para suas considerações junto ao nosso público. Bom, então quero poder, primeiramente, agradecer a oportunidade de estar participando aqui ao seu lado, né, falando para todo o Mato Grosso, para todas aquelas pessoas que nos assistem ou que vão assistir essa matéria, essa entrevista, que não têm direito ao voto, né, por não estarem prefeitos. Eu peço o apoio de vocês junto aos gestores, conversando, comunicando, levando a importância desse sentimento de renovação, de oxigenação de ideias, né, para fazer com que essa entidade que é tão importante para a vida dos municípios, né, para a vida administrativa das prefeituras, como um auxílio direto, uma ferramenta importante na vida dos gestores de Mato Grosso, coloco aí o nosso nome, a Chapa 1, todos os integrantes à disposição. E falar com muito carinho às prefeitas e aos prefeitos de Mato Grosso, aos 141, né, representados nesse estado de extensão continental. Venho com muito respeito e humildade para poder pedir o apoio de vocês, o voto, nessa eleição que há menos de 30 dias se finda, e nós podermos, a partir daí, poder promover muita coisa boa ao lado de cada um dos 141 municípios do estado. Quando ocorrem as eleições? Dia 2 de outubro. Prefeito Bortolim, obrigado, muito obrigado pela sua presença. Volte quantas vezes julgar necessário. Obrigado.